Hoje realizaremos a técnica de pesquisa de salmonela em alimentos, com base na Instrução Normativa número 62 de 2003, com algumas modificações. No geral, ela consiste em 6 fases: pré-enriquecimento, enriquecimento, plaqueamento seletivo diferencial, triagem bioquímica e confirmação sorológica. Na primeira delas, a fase de pré-enriquecimento, realizada com o uso de caldo não seletivo, serve para a recuperação das células injuriadas. Nesta fase, usaremos os seguintes materiais listados no vídeo e que devem todos estar previamente esterilizados. O meio de cultura de escolha para esta fase é água peptonada tamponada a 1%. Para iniciar, então, eu preciso preparar minha amostra analítica. Muitas vezes será recebido para análise uma carcaça inteira. Sendo assim, devo seguir o que já é padronizado para a pesquisa de salmonela em frango de corte. Segundo o Programa Nacional de Controle de Patógenos, devo extrair uma quantidade de 25 gramas da minha amostra total, sendo ela bem homogênea, retirando então 10 gramas da região do peito, 5 gramas da região da asa, 5 gramas do pescoço e 5 gramas da região pericloacal. Agora que eu já estou com a minha amostra para análise e já realizei a esterilização prévia da embalagem com álcool, também do utensílio de corte com o qual eu vou abri-la, eu sempre vou trabalhar próximo à chama, para tentar reduzir ao máximo a contaminação externa. Removi ela da embalagem, vou começar a minha coleta para a amostra analítica. Se às vezes a amostra recebida ela já for pequena, eu preciso garantir que as partes que eu estou coletando sejam um representativo do todo desta amostra. Nesse caso da carcaça, então, eu vou coletar partes que sejam compostas por pele e musculatura e eu vou cortar esses pedacinhos de uma forma pequena, para que no momento que eu for realizar a homogeneização, no momento em que eu colocar no meu equipamento, o Stone Maker, ele consiga fazer a quebra dessas fibras para então ela ter uma excelente homogeneização. Para iniciar, eu vou realizar então o primeiro corte na região do peito, vou retirar um pedaço maior, desse pedaço maior eu vou ir segmentando ele nos pedaços pequenos que eu preciso. Depois, eu vou seguir para as regiões da asa, pericloaca e também do pescoço para compor as minhas 25 gramas. Já finalizei a coleta da minha amostra e vou fechar o pacote em rasgo só para eu poder movimentá-lo, porque eu ainda não fiz a adição do caldo e para a realização deste passo eu prefiro fazê-lo na capela de fluxo laminar, para tentar reduzir o risco de contaminação sobre a amostra. Lembrando que o caldo não seletivo escolhido foi a água peptonada tamponada a 1%, que tem função de fazer a recuperação celular dos micro-organismos. Eu vou adicionar uma quantidade de 225 ml. E após fazer essa adição, eu preciso fazer uma boa homogeneização da minha amostra. Para isso, eu vou utilizar o aparelho Stone Maker, que realiza cerca de 165 rotações por minuto. Vou fazer o posicionamento da minha amostra com a identificação dela voltada para frente. Já removi também um pouco do ar de dentro do pacote e vou deixar aqui por pelo menos 2 minutos. Essa homogeneização é importante para ter uma boa quebra das fibras e uma boa liberação celular. Terminando aqui, vou levar para incubação. Vou utilizar um recipiente para suporte para o meu pacote, vou encaminhar para a estufa, que vai estar com uma temperatura de mais ou menos 36 graus, e vou mantê-la lá por um período de 18 a 24 horas. Passado esse período, posso iniciar a segunda fase, que é a de enriquecimento seletivo, com o objetivo de inibir a multiplicação da microbiota acompanhante e promover a elevação preferencialmente das células de salmonela. É recomendado o uso de pelo menos 2 meios enriquecidos diferentes, porque a resistência ao agente seletivo ele pode variar conforme a cepa. Os caldos de escolha foram o Rapaport Faciliardes URV,
que explora a capacidade de sobreviver a pressões osmóticas relativamente altas, também a capacidade do micro-organismo de se multiplicar em baixo pH e a alta resistência ao verde-malaquita, bem como o menor requerimento nutricional. O segundo caldo escolhido foi o caldo tetrationato ou TT, que é efetivo na inibição de coliformes em razão do tiosulfato de sódio, que testa a presença de organismos que têm a enzima tetrationato redutase, bem como sais biliares com função de inibição e o carbonato para neutralizar produtos ácidos da degradação desse tetrationato, além de ter agentes seletivos como o verde brilhante e o iodo e iodeto de potássio. Agora eu vou fazer a transferência de 1 ml do APT que eu realizei no dia anterior para um tubo com 10 ml de caldo tetrationato e vou transferir também 100 microlitros para um tubo com 10 ml do meu caldo RV. Após isso, eu preciso fazer uma homogeneização desses meus tubos, para então garantir que a minha amostra vai estar equilibrada, e vou mandar também para incubação. A incubação do caldo RV vai ser realizada em um processo de banho-maria com uma água a temperatura de 42 graus por tempo de 24 horas. E o caldo TT vai ser incubado em estufa a 36 graus por 24 horas também. Posso dar início à terceira etapa, que é o plaqueamento seletivo diferencial, na qual o objetivo é obter o desenvolvimento de colônias de salmonela com características típicas, que a distinguem dos competidores, sendo recomendado também o plaqueamento em mais de um meio para maior segurança. Usaremos o agar bismuto sulfito, BS, e o agar xilose lisina desoxicolato, que é o XLD. No agar-BS, que é o primeiro que eu vou realizar o plaqueamento, eu vou fazer então a coleta de um pouco da minha amostra de um dos meus tubos que eu preparei ontem e vou fazer o plaqueamento sobre a minha placa BS. Depois, vou repetir o mesmo processo, coletar mais um pouco da minha amostra e fazer o plaqueamento sobre a placa de XLD. No BS, o sulfito de bismuto verde brilhante, eles vão inibir o crescimento de micro-organismos gram-positivos e coliformes, permitindo assim o vigoroso crescimento de salmonela, se ela estiver presente, porque pode ocorrer também de outros micro-organismos do gênero coliformes acabarem não sendo inibidos e acabarem se desenvolvendo na placa. Já na placa de XLD, o meio seletivo e diferencial, ele contém um extrato de leveduras como fonte de nutrientes e vitaminas, como o desoxicolato de sódio como agente seletivo. Ele vai inibir micro-organismos gram-positivos. Caso então eu tenha a presença da minha salmonela, ela vai ter meu micro-organismo entérico, ele vai degradar a xilose, depois vai degradar a lisina, resultando em um pH alcalino que vai alterar a cor do meio para uma cor cereja. Tem o tiosulfato de sódio e o citrato de amônia férrico, que vai resultar em produção de H2S, e o que se vê são as colônias com centros pretos. Já no meu BS, não houve a reação positiva, então o que eu vi foi a presença dos outros tipos de coliformes e uma leve reação também de o H2S, só sendo possível essas observações se eu realizei a incubação por 24 horas a uma temperatura de 36 graus. Após isso, eu posso começar a triagem bioquímica para verificar se as colônias típicas obtidas nas placas são realmente colônias de salmonela. Inicialmente, se submete ao teste de descarboxilação da lisina em agar-lisina ferro ou LIA e fermentação da lactose ou sacarose com produção de H2S no agar tríplice açúcar ferro, o TSI. Para isso, eu vou tocar o centro da colônia suspeita no agar, BS ou XLD com uma agulha de platina e semear no tubo TSI e também no tubo LIA. Vou fazer a incubação de ambos a 36 graus por 24 horas. Após esse período, eu posso observar se houve reação ou não da presença da salmonela. Se tiver, no LIA haverá que o fundo e a rampa não tiveram alterações, porém pode ter ou não a presença do H2S. E no TSI, a rampa vai estar alcalina vermelha e o fundo vai estar amarelado também com presença ou não de H2S. Se eu obtive um resultado positivo ou mesmo duvidoso, eu tenho que então submeter uma bateria de testes bioquímicos adicionais para a confirmação bioquímica disso. Começo pelo citrato, onde a salmonela é citrato positivo, transforma um meio verde em meio azulado, porque ela faz o consumo desse citrato. O próximo é o indol, onde a salmonela é negativo, não promove reação, não tem a formação do anel. Já no próximo teste, que é o vermelho de metila, ela é positiva, tendo então a reação, ela fica vermelha ao meio, e no meio de Voger-Proskauer, ela é negativa, também não tem a presença da reação, não tem a formação do anel.
No próximo teste da urease também é negativa, não ocorre alteração da coloração do meio. E a mobilidade, no teste de mobilidade, eu faço um cultivo no meio sim semissólido, onde eu vou fazer a inoculação do meu micro-organismo e eu vou observar então se ocorreu a movimentação e a produção de H2S. Para a salmonela ela é positiva para a movimentação e também para a produção do H2S. Depois eu tenho que realizar minha confirmação sorológica com soro polivalente O, onde eu vou ter reação específica antígeno-anticorpo com formação de grumos macroscópicos, ou seja, aglutinação. Após isso, posso finalizar dando meu resultado expresso em ausência ou presença de salmonela nas minhas 25 gramas ou 25 ml do meu alimento, sendo prezado a ausência dela.